Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está ouvindo este amado e querido podcast. Começamos agora aqui o segundo podcast do Fantasy Dinastia, a melhor liga do Brasil de fantasy futebol da NFL. Temos aqui como convidados hoje Lucas Wakanda e Will Alemão, o dono do time que esse ano, infelizmente, não vai ganhar nada, né? Mas está aqui correndo com a gente, vai brincar com a gente um pouquinho aqui. Bem-vindo, meu povo. Obrigado por trocar essa ideia aqui com a gente. Valeu, boa noite. Boa noite todo mundo. Lucas Bacana na voz. E vai ser um prazer conversar sobre essa liga maravilhosa. Valeu, galera. É a terceira vez que a gente está gravando, eu e o Tommy. Essa vez o Lucas não furou, estou muito feliz, porque as outras duas ele deu água, então estou muito feliz com a participação. Obrigado. Arrum- Eu arrumei um emprego que me permite ter vida social, galera. Agora eu vou participar de todos. Boa. E para hoje, nós tivemos ali um primeiro que a gente analisou um pouco o draft. Hoje a nossa ideia é fazer um power ranking dos times. Então vamos analisar um pouquinho os times, quais são as deficiências, as needs que cada um time tem. Vamos ver então posições que a pessoa tem que estar em destaque, vamos fazer algum tipo de projeção, tá? Vamos analisar aqui. Para isso, nós nos guiamos aqui através do Power Rank do Fantasy Pro. Então, é um Power Rank que é gerado automaticamente aqui no Sleeper. E vamos fazendo considerações. Então, tem times que a gente pode concordar com a posição que ele está, tem times que a gente pode entender que ele vai estar um pouco mais para cima, mais para baixo. Então, a gente vai conversando aqui, vamos abrindo time a time, dissecando aqui sobre cada um deles. Combinado? Beleza, a Fechado? ordem vai na surpresa, pessoal? Vamos na Ou surpresa. você vai dar a Vamos na lista já? surpresa. Não, vamos na surpresa. Então, a gente vai começar de baixo para cima. Do 10º até o primeiro time melhor ranqueado aqui. E como 10º time ranqueado no Power Rankings que a gente tem aqui do Fantasy Pro, o time que é o último, o nosso lanterninha aqui, com menor projeção, a gente tem o Santo André Texans. Time do É Santo um André. time em reconstrução, né? Vamos ser sinceros. Não Qual- tinha a primeira pick, né? Que foi. O antigo dono foi roubado, né? O cara até quitou a liga, só para não deixar passar mais uma vez. Ah, cara. Mas teve essa dificuldade aí no draft de rookie. Mas teve um lance bom aí que comprou o McCaffrey que deu bobeira, uma third round. Então tem alguns jogadores novos aí interessantes, mas realmente, se for pegar pelo conjunto, o Fantasy Pros tá dando aí como o mais complicado, porque não tem reposição, né? Falta peça. Mas tá no caminho, né? Vamos ver se o time tá no caminho para melhorar com o GM novo. Ele também vai pegando o jeito da liga. O que tem de interessante aí, Lucas? Eu acho que esse vai ser o ano, o grande ano de reconstrução do Santo André, né, gente? Porque assim, a gente tá sendo até bem legal. É, é, Ele tem bastante. Ele tem algumas peças jovens, mas essas peças jovens também geram dúvidas, então ele até estava um pouco seguro com, né, a base do time dele. Ele estava com o Christian McCaffrey, ele tinha Puka Nacua, Devonta Smith, são jogadores que vão pontuar. O problema é você só ter isso, né? Tony Pollard, não acho que dê muita segurança. Agora, talvez o Bonix dê alguma sobrevida para o Javante Williams, que se for um ataque que pontua mais, talvez o talento acabe se sobressaindo e ele consiga pontuar um pouco mais, ficar um pouco mais saudável, porque aí você tem um pouco. A defesa vai ficar um pouco mais na dúvida do que vai acontecer no jogo, não vai todo mundo para cima dele. Então, a minha opinião é que ele consiga segurar as peças novas e as velhas ele capitaliza o máximo que ele puder. O McCaffrey, por exemplo, é um cara que no meio do ano ele tem que vender por um monte de pique, por jogador novo. Ele tem que reforçar o time nessas figuras que não vão estar quando ele tiver um time competitivo, entendeu? A grande questão é essa, a gente não tem que
pensar em fazer pontos, a gente tem que pensar em ganhar campeonatos. Então, o McCaffrey, apesar de fazer muito ponto esse ano, também esse time eu acho bem pouco provável que dispute campeonato. Se ele conseguir vender os caras que ele tem hoje na alta, ele provavelmente vai conseguir uma base legal para montar um time para ano que vem disputar. O bom dessa liga é que de um ano para o outro você consegue com certeza montar um time que seja pelo menos contender, né? Então ele tem aí pelo menos umas 2 ou 3 peças que em algum momento vão valer bastante coisa para quem está disputando o título, e aí ele vai ter que capitalizar em cima disso. Boa. Eu concordo. Eu acho que assim, ele tem aqui, como vocês falaram, peças interessantes, mas com alto valor. Por exemplo, segurar o McCaffrey aqui vai ser impossível segurar de novo o McCaffrey, né? Então tem que aproveitar aqui o momento de construir esse time ao redor aqui de algumas peças-chave. Puka, Davon Smith. Acho que ele tem que torcer aqui por um draft que ele fez para ver se vai dar sucesso mesmo, né? A gente fala que a gente tem o Bucky Irving, que foi para Tampa Bay, que tá com White lá, né? Mas pô, um cara que tem. Eu vi muito bem sobre o Bucky Irving. O Bowers, o Tyrande, também aqui dizem muito bem dele aqui, mas pô, tem uma pegada que talvez pode ser mais de bloqueio também. Então, assim, eu acho que tendo um sucesso enquanto draft aqui, e fazendo, se capitalizando com as peças, algumas peças-chave que ele tem aqui, eu acho que ele tem muito tudo para evoluir também nos próximos anos. Se apegar, tentar ganhar esse ano aqui também, eu acho que ele pode ter muita dificuldade também. Então, acho que trabalhando com inteligência, ele pode ir longe aqui na liga. Eu acho que uma coisa que pode ser muito positiva para ele e que ele vai ter que prestar bastante atenção nisso é a recuperação de alguns jogadores, né? Ele tem o JSN, que tá num lugar que não é muito bom para ele, porque ele não vai conseguir ter a importância no time, a quantidade de target que a gente esperava, mas o cara tem talento, não é um wide receiver que sai aonde ele saiu no draft, não é um cara que é uma aposta. Então, assim, ele também tem o Courtland Sutton, que aí agora Denver tendo um QB, pode ser que consiga aí ocupar uma vaga de flex, alguma coisa assim. Então, ele vai ter que pensar bem nos velhinhos que ele tem para vender na hora certa e segurar os novinhos que estão com possibilidade de crescimento. Boa. Vai depender de quando ele decidir que o ano dele é o ano que vem, já não é mais esse ano. Quando ele aceitar isso aí vamos ver como é que ele vai se movimentar. E até o waiver você pode fazer pensando no time dos outros, né? Pensando em vender. Então, dá para reconstruir para o ano que vem. Vai passar um time aí que o ano passado foi muito mal, mas fez 2 bons drafts de rookie e de leilão e tá cotado lá em cima no ranking. Então, dá para de um ano para o outro pensar em mudar o patamar de último para contender. Porque não dá para depender de Aaron Rodgers para os próximos anos, né? Então, vai ser difícil realmente manter essa base de time para virar competitivo sem se desfazer dessas peças mais velhas. Boa, perfeito. Vamos então para o nosso próximo time aqui do Power Ranking. Então, o Santo André Texans foi o nosso 10º time. Como nono time, temos aqui o. Quem será? Jobson Dallas. Esse aqui, segundo o Fantasy Pro, é o nosso nono time enquanto Power Ranking. Qual é a opinião de vocês? Jobson não tá mais brincando, né? Vamos ser sinceros. Jobson agora tá jogando sério. Jobson não tá mais deixando as coisas acontecerem naturalmente. Jobson já tá se planejando. Eu acho que vai ser. É um time que tá baixo no Power Rank, lógico, porque também é um time em reconstrução. Mas ele já tá montando um time futuro muito bom. Ele já tem o Gibbs, ele já tem o Etienne, ele já tem o Murray, ele já tem. Então, assim, são caras que apesar de não serem rookies e etc., são caras que têm uma posição importante em times que devem pontuar. Então, acho que ele foi muito bem na troca do Akane.
Eu acho que ele mandou muito bem na troca do Okene. Inclusive, se vocês vissem a negociação, vocês ficariam orgulhosos. Fui como um gavião para depená-lo, como sempre faço. E ele endureceu a discussão, levou a discussão para onde ele queria, para um campo que ele seria confortável. E aí, a hora que você vê, já tá negociando uma parada que você não quer trocar, tá ligado? A grande Eu verdade é cantei. essa. Você tá fazendo exigências que, porra, ele vai aceitar e você vai ter que falar sim, mas você não quer trocar. Que foi o que aconteceu. Eu falei que ele levou a Vai. melhor nessa troca. Pra mim, ele Quê? levou a melhor. Eu falei, Não, não, na levou, eu tenho hora que ele levou a certeza. melhor, eu gostei. Mas eu falei pra ele que ele levou a melhor. A verdade é essa. Eu falei pra ele, eu falei, se eu estou trocando com você, porque não acho que vou disputar uma final de campeonato com você esse ano. Porque se essa mesma negociação tivesse acontecido com qualquer um do top 5, sei lá, da liga, eu não teria trocado de jeito nenhum. Eu não teria trocado de jeito nenhum. O Akane tem o potencial de ser running back top 5 da liga. Ele tá num ataque que vai pontuar que nem um maluco, porque qualquer ataque com Tyreek Hill vai pontuar como um maluco, e ele é um jogador que, apesar da estatura, né, que eu lembro até do Will falar isso no pré-draft do ano passado, que os especialistas estavam inseguros com ele por conta da estatura, por ser um running back pequeno, e se provou até verdadeiro porque ele machucou, né? 2 vezes. Mas é um cara que pega passe, é um cara que corre muito bem, é um biotipo meio Darren Sproles, assim, é difícil de taquear, o cara é baixo, é difícil de taquear. É um cara que pode ser o fiel da balança para ele ano que vem, tranquilamente. Se ele conseguir se reforçar em wide receiver, arrumar um tight end seguro, a base do time dele, tá, para mim, é muito forte. É muito forte. É que a liga é meio apelona, mas assim, a base do time dele, para mim, é muito forte. O wide receiver acho que é o que aponta pelo Fantasy Pros também como mais o ponto fraco e o tight end. Então, esses recebedores. Mas já dá para ver uma diferença do último time que a gente analisou para esse. Esse já tem um corpo melhor de titulares. Já dá mais confiança no week to week para pontuar. Vamos ver como é que vai sair nas bye weeks, como que vai ser a reposição. Todo mundo perde um ou outro jogador por lesão, que isso é inevitável. Por isso que não está alto no ranking. Mas realmente, essa trinca de running back pode ganhar qualquer semana, de qualquer um, mesmo do primeiro colocado. Boa. Eu concordo muito com vocês. Acho que assim, o backfield dele tá pesadíssimo. Um backfield de respeito. É um backfield que impõe medo. Acho que se você for jogar contra um Gibbs, um Etienne, um Achane, como vocês colocaram, puta, cara, é certeza que daqui, desse triozinho aqui, menos que 30 pontos você não vai ter. Sei lá, um foi muito mal, o outro vai acabar compensando aqui. Então você tem garantia aqui. Tem o Kyler Murray também, que esse ano eu acho, imagino que ele vai voltar muito bem. Teve uma aquisição, uma nova arma para ele aqui também. Ele vai estar mais saudável, se mantendo saudável, né? Eu acho que ele vai muito bem. Eu acho que é um time que para mim também não consegui comparar com os demais, mas acho que o penúltimo lugar, não sei se é a melhor posição onde esse time estaria para mim, Power Rank aqui. E o banco de reservas dele, que eu acho que o corpo de recebedores dele também assim, deixa um pouco a desejar. A gente fala de Amari Cooper, quando a gente fala de Metcalf também aqui. Putz, são bons, mas são bons 3 anos atrás, talvez. Nesse momento aqui, eu não sei se são aqueles recebedores que vão te passar segurança. Eu queria que você olhe e fala, cara, são os recebedores de um time campeão. Exatamente. E com baixa profundidade aqui também, né? A gente fala de Hollywood Brown, Kirk, Godwin. Um time que é um time antigo, assim, um time que parece que cheira naftalina, esse time, assim. Mas acho que vai dar trabalho. Sim, vai ter surpresinhas, vai ter semanas que vai derrubar um cara do Elite. Eu acho que é um time que vai brincar bem esse ano aqui também. Como vocês falaram também, eu sinto que ele tá se organizando, tá se postando aqui como um time que quer beliscar uma vaga de playoffs. Não quer passar em primeiro, em segundo, mas quer beliscar uma vaga de playoffs. E aí chega nos playoffs, tudo pode acontecer, né? Então eu acho que há possibilidade de chegar bem aqui no campeonato mesmo. Eu Como acho que tem classificam mais uma. seis. Fala Oh, aí, Will. desculpa. Como classificam seis, dá para acreditar. Dá para todo mundo acreditar. 4 semanas dá para saber já se ainda dá ou não. Eu acho que ele tem uma outra fraqueza que é o flex.
Para mim, ele tem 3 QBs para talvez um dar certo no flex. O Kyler Murray, ok, eu acho ele um QB confiável para ser o seu QB1, mas eu boto bem, assim, o Baker Mayfield para mim esquece, não só em questão de NFL, mas eu acho que em questão de fantasy é um problema ainda maior, porque a gente está vivendo uma era de QBs corredores que pontuam muito mais pelas corridas do que pelos passes, e o Mayfield não é isso. Aí você até tem o Russell Wilson e o Watson que se movimentam mais, mas também não são mais meninos para ficarem correndo e tomando porrada no campo, né? Então, eu acho que o que vai ser o fiel da balança, se ele conseguir pegar um playoff, eu acho que o corpo de recebedores ele consegue reforçar no waiver. Eu acho que isso ele conseguiria durante a temporada resolver ou até compensar, porque eu acho que esses 3 running backs eles acabam até compensando um pouco essa falta de recebedor, mas o flex para mim pode ser um diferencial num confronto de playoff, entendeu? Se ele pega um time com 2 QBs bons, ele vai ter que tirar 10, 12 pontos no resto dos players, né? E fica difícil quando você sai perdendo por 10, 12 pontos, fica um pouco complicado. Sua semana tem que ser perfeita para você conseguir ganhar. Boa. E ele tem QBs que são mais velhos mesmo aqui e acabou não investindo num QB para deixar aqui no Tech Squad, para amadurecendo aqui também. Pode ser que para esse ano não vai fazer sentir falta, mas próximos anos talvez sinta falta aqui de ter esse QB novo despontando aqui também. Ou também o ano que vem pode se postar numa posição para pegar esse franchise QB da equipe de É, eu, Dallas. e aí eu acho que ele também, lógico, a troca foi boa, ele tinha que fazer a troca, não tinha opção de não fazer a troca, porque ele tinha a possibilidade de pegar um running back que pode ser um top 5 da liga, mas ele também perdeu a oportunidade dele no ano que vem de pegar esse QB, né? Porque nessa liga, principalmente, os QBs eles acabam saindo na primeira rodada, e principalmente por conta do Texas Squad, e ele já não tem mais essa pique já foi embora. Então, se quiser um QB, Jobson, fala comigo que ano que vem vai ter. Isso aí já é uma diferença pro time do Santo André, que pode tancar, pode sair comprando pique já na pré-temporada, já pode pensar no ano que vem, ele tem a pique 1 dele, se ele for o último, é melhor ainda. O Jobson já não pode pensar assim, o Jobson tem que ir até o final disputando o playoff, porque ele já não tem a first dele, né? Então, não importa se ele terminar em sexto, tanto faz, ele não vai recuperar o time no draft do ano que vem. Então os dois últimos aí são uma construção totalmente diferente, um pensamento totalmente diferente para esse ano. Boa. Vamos Vai então ficar agora. comprido isso aqui, hein? Vamos agora então para o nosso oitavo time. Oitavo time, segundo o Fantasy Pro, é o nosso Dallas Mancebos Futebol. Time do Quinho e do Douglas. Time que até então era um time que era um pouco mais sumido, poucas negociações, movimentações. Nesse ano já assumiu um maior protagonismo no draft aqui também. O que vocês acham? Como acho que vocês acham que foram no draft? Como esse time está se posicionando? Como ele está se preparando para o futuro? Qual que é a opinião de vocês? Eu Ah, acho que o time do Quinho é, é, começou pensando muito bem a partir do momento que virou um co-manager. É, é, lógico, tem as questões contratuais, né? Mas o backfield também é um pouco velho para mim, pelo menos é um pouco velho para esse tipo de liga. Mas se você pegar o corpo de recebedores desse time é maravilhoso. Se você pegar os QBs desse time, ele tem 3 QBs com potencial de estar num top 10. Eu acho que ele está vindo forte, além das apostas, né? Porque pela pré-temporada, por exemplo, o Worthy, o recebedor de Kansas, ele subiu um pouco nos rankings porque ele tem apresentado um bom futebol americano, né? Eu acho que esse time ele tem a possibilidade de incomodar também,
tem aí seus problemas, mas eu acho que também são problemas que são muito facilmente resolvidos, né? Running back, na minha opinião, pelo menos, é a coisa mais fácil de você conseguir no waiver, porque a lesão acontece e o handcuff assume automaticamente, o cara vai ter lá seus 10, 12, 13 toques no jogo e vai pontuar, vai ter um piso legal. Eu acho que esse ano a liga vai estar bem mais equilibrada do que nos últimos. Eu tô bem esperançoso com os confrontos, porque o pessoal começou a olhar com carinho para essa liga e o pessoal está se dedicando para incomodar os grandes. A verdade é essa. Foi bem pontuado aí com relação ao running back, o backfield ser mais velho, mas quando você tá com um time lá embaixo e você precisa reconstruir, running back tem que ser a última posição, porque não adianta você ir atrás de bons running backs esse ano, se o time é para daqui 2 anos esses running backs não são mais top 1. O McCaffrey tá no top há mais tempo, mas ele é muita exceção. O ano passado, o Kamara, Conner, o Eckler, Austin Eckler era top 2 anos atrás, e hoje ele é reserva dispensável, não precisa nem estar num roster. Então, é uma reconstrução no caminho certo. Quem que dura mais? E quem que é mais importante? É o QB e Superflex. Aí, tá bom. Aí você vê que os wide receivers que eles duram bem. E tem IDP aí, você pode ver, tem o Hutchinson. É um IDP novo que é muito bom. Nick Bolton tá no contrato de rookie ainda. Então, é uma reconstrução no caminho tradicional e bom para fantasy. Então tem tudo para, se esse ano não disputar de verdade, se pode até chegar no playoff, mas não chegar disputando, tá no caminho certo de construir um time para longo prazo, de continuar disputando por anos. Boa, concordo muito com vocês. Acho que é um time que a gente olhando aqui, o corpo de QB desse time é impressionante. Acho que tem potencial de pontuar muito, de valorizar muito. Receber os backfield também é um backfield pesado, mais lento, os wide receivers também que são bons, com boas projeções. A depender de onde o Brandon Ayuk vá também aqui, pode ser que ele dê uma queda no valor dele, né? Se cair pro meu Steelers da massa, que será que vai acontecer com o Brandon Ayuk, né? Mas acho que é um time bom, em reconstrução mesmo. É um time que eu gostei bastante de ser mais ativo, independente se ganhou, se perdeu aqui, mas assumiu um protagonismo de fato aqui. Tá se movimentando para fazer esse time ser melhor, procurar ser melhor. E eu acho que tende a colher grandes frutos também. Eu acho que era um dos times que quando a gente olhava no passado da liga, a gente falava, poxa, e esse time? O que será que vai ser esse time? Aquele time vai ser sempre o último, que não vai incomodar ninguém. E esse ano, cara, não. A franquia mudou aqui bastante, tá se alterando. Eu acho que tem um grande poder aqui também de incomodar agora e nos próximos anos também aqui. Tem alguns nomes aqui que me agradam bastante, então, particularmente falando, o Tank Dell é um cara que eu acho que ele tem um potencial enorme também de muito bem esse ano aqui, apesar de ter o Nico Collins ali, né? Eu acho que ele pode ir muito bem aqui, estando como Hulk. Singletary é um cara que, apesar de contestado, foi muito bem ano passado e agora tá com backfield quase que livre lá em Nova York. James Conner ainda tá é aquele cara que fala assim, puta, esse ano não vai mais. Agora acabou a gasolina dele aqui. Acabou a gasolina. Mas todo ano ele tá lá. Consistentemente sendo uma RB3, um RB2 baixo. Tá ali Mas eu brigando espero, bastante. eu espero que esse ano tenha acabado mesmo, porque eu tô com o rookie dele. E algumas boas apostas também aqui de wide receivers, né? Então, assim, é um time que tá num caminho bom também aqui, eu acho, de reconstrução. E eu acho que ele também não foi mal no draft, né? Porque, se eu não me engano, essas peças de running back velhos que ele tem, ele pegou no auction, que também ele Sim. não teve muito como competir pelas figuras mais importantes, né? Então foi o que sobrou para ele, era uma necessidade do time, ele foi atrás para ele fez uma aposta. Pode ser que seja o último ano de todos esses caras, pode ser que seja o último ano do Camaro, o último ano do Mixon, e ele venha forte, incomodando e batendo na cara das pessoas, porque ele acertou. Então, eu acho que o processo de reconstrução tá zero, não tenho críticas ao processo de reconstrução. E para esse ano ele fez uma aposta com o que ele podia.
Ele não tinha muito como fazer muito melhor do que isso. Eu acho que ele tá. É um time que se continuar nessa levada, também vai incomodar. Até sobre o draft, se não me falha a memória, esse time foi o time que terminou o leilão com mais dinheiro guardado. Então ele não gastou tudo que tinha. E alguns nomes ele poderia dar um lance maior, igual o Jamie Gibbs, que foi um dos primeiros que foram colocados. O time podia disputar mais, podia ir pra cima dele, então ele podia ir pra cima de alguns caras, alguns nomes mais novos aqui também. Então, o leilão, o último leilão em si, eu acho que, se não me falha a memória, falhou um pouco, mas não, assim, acho que poderia ter acelerado mais o processo de renovação deles, o leilão melhor feito, mas não impede o bom trabalho que está sendo feito aqui também. Acho que só atrasou um pouquinho mais aqui. Sobre o $20, dava para talvez ter. Ele tinha 2 picks só, então foi uma estratégia deles. Eles podiam ter uma a mais, talvez, mas no geral trouxe as peças que precisava. Mas tudo bem, realmente dava para comentar que sobrou, então dava para ter subido a aposta em pelo menos um dos jogadores, podia ter pago um pouco mais. Mas tá no caminho. Boa, é isso. Vamos então para o nosso próximo time. Então, segundo o nosso Power Ranking, o 7º time da nossa lista é Coldwater Pigs. Qual é a opinião de vocês? Aí eu já acho que é um time que pode muito, mas não promete tanto, digamos assim. Eu acho que é um time que, se tudo der certo, o talento tá lá. O problema é que é muito difícil tudo dar certo para todo mundo toda semana. Então, eu acho que é um time que montou bem. Então, Mark Andrews é um cara que é sempre uma segurança, né? Você tem Dak Prescott também, que tá há anos na liga, e você sabe o que você vai esperar do Dak Prescott, porque ele vai entregar aqueles pontinhos todos os anos, ele vai entregar, não vai ser o QB1 da liga, mas ele vai estar ali no bolo. Você tem o talento de Jonathan Taylor, você tem o DeAndre Swift também, que foi bem em Filadélfia. Deebo Samuel a gente não precisa nem falar, né? Um cara que sempre é desacreditado e todo ano, ano após ano, tá lá também, lá em cima, porque ele é muito versátil para esse ataque de São Francisco. Então, eu acho que é um time com piso alto, mas com um teto não tão alto. Então, tá ali, vai desempenhar um papel importante, vai ser um fiel da balança na liga. E aí, se nas semanas de playoffs tudo der certo, é um cara que tem condição. Eu não me olha a Siri falando. Não me surpreenderia nada se ganhasse, sei lá, um primeiro round, chegasse numa final, alguma coisa assim, por uma combinação de resultados, assim. Jonathan Taylor, se tiver um QB em Indianápolis, ele pode de novo ser o running back 1 da liga. Ele tem essa capacidade, ele tem esse talento. Mas, como eu disse, tem que ser uma conjunção de bons dias de jogadores talentosos que não têm desempenhado tão bem assim. Eu acho que esse papel de meio de tabela aí, eu acho que cabe bem para ele. Eu colocaria ele, sei lá, ele tá em 7º hoje, tudo dando certo, ele consegue bater no meu time, no time do Vini, ele conseguiria. Só que eu não sei se isso semana a semana vai dar segurança para ele não fazer grandes mudanças, porque quando você começa a perder muito, você quer trocar. Esses caras já não são mais crianças, então pode ser que ele desmonte esse time para tentar melhorar. E é isso. Se der tudo certo para ele, ótimo. Se não der tudo certo para ele, ele vai ser um time de meio de tabela. Will? Eu queria, primeiramente, trazer mais respeito ao campeão Pigs. Não é o Pigs, é o campeão Pigs. Título nunca se perde. Então ele será para sempre campeão, o primeiro campeão e o único time que ganhou dos Winter Dogs em playoffs na história da liga. Então isso tem que se trazer respeito. Em 3 anos, a única derrota dos Winter Dogs em playoffs
para o Pigs. Então, Que saudades do Winter Dogs Yoki, que era muito bom na regular, mas em playoffs peidava. Assim, que saudades que eu tenho dessa isso aí é época. outra liga, meu irmão. Aí você tá confundindo. Aí você tá confundindo as ligas. É que na outra eu É, também voltei a ganhar, então esse argumento você pode até usar na outra, mas com tristeza também. Mas vamos se manter aqui na dinastia. Então, mas também por isso, esse time é reflexo dessa campanha de primeiro campeão. Esse time, 3 anos atrás, seria imbatível. A análise do Lucas é muito boa. É muito provável meio de tabela, porque todos esses jogadores vão ter jogos de pico, mas vão ter 3, 4 jogos em 17. E não vão ser na mesma semana. Então vai ter semana que vai combinar alguns deles com o teto. Mas é difícil, porque não são jogadores que você espera que vão pontuar 15 pontos toda semana. Talvez seja uma última dança para tentar um playoff e tentar uma boa combinação nas semanas de playoff, ou vai ser a decisão dele, de quando que ele começa a desmontar. Porque esses jogadores não vão estar nessa mesma posição no ano que vem. Eles estão na curva descendente. Todos eles passaram do pico de produção deles. Todos não, mas a maioria dos mais importantes. Cabe a ele decidir quando que ele vai reconstruir ou começar um mini rebuild. Não precisa desmontar tudo, não precisa implodir tudo, mas tem peças aí que tem um bom valor de mercado que podem trazer juventude para esse time. Eu concordo muito com vocês aqui. Acho que quando a gente olha para esse time, Dak Prescott, Jonathan Taylor também, assim, que Jonathan Taylor a gente vai ter esse ano? Qual vai ser esse Jonathan Taylor? Será que o QB novo, novo não, né? Mas o QB que a gente tem lá, estando saudável, vai começar a roubar pontos dele ali de goal line, touchdowns? Como será que vai ser esse QB mais atlético que tem ali? O DeAndre Swift também. Putz, eu tenho muita ressalva com o running back em terceiro contrato. É muito difícil o running back ser ativo por muito tempo e com vários contratos, vários contextos diferentes. É raro, é mais raro na liga ter um running back que se prolongue em vários contratos do que um que vai começando a perder força, perder força, perder força até se extinguir de vez. Como o Todd Gurley, por exemplo, foi renovando e nos últimos contratos já não rendia mais. Então é um time que, vocês falaram, acho que é perfeito. Assim, é um time que é reflexo de um time campeão, um time que já foi. Sabe, é como se fosse aquele prato que tem na casa da sua avó. Prato lindo, maravilhoso, tá lá. Ótimo, excelente. Só que é um prato antigo, um prato velho. Atende, consegue botar ali, mas é um prato de vó. É um prato de vó. Muito respeito ao prato de vó, inclusive, admirado e tudo mais. Só que você já quer ser não. cancelado no Twitter, mano? É isso? Tá tendo Porcelana respeito no barata. prato de vó, é muito medo de ser cancelado no Twitter. É impressionante. Mas é isso, tipo Se assim. ofendi alguém, desculpa, primeiramente. Desculpa se tem uma avó assistindo esse podcast. O seu prato é maravilhoso, tá, senhora? Mas é isso, é maravilhoso. Está lá, naquela estante de madeira dela, pilhadinho ali, pô, prato de vó. Então, É, concordo muito com eu, vocês. eu acho primeiro, assim, eu acho que é importante a gente é, é, sempre colocar as questões, os poréns, digamos assim. Então a gente pontuou legal isso, né? Uma remontagem, é o reflexo de um time campeão e etc, etc, etc. Mas também temos que dizer que é um time muito equilibrado. Então, a linha de raciocínio do nosso campeão, tá, Will? Todo respeito, é uma linha de raciocínio que faz sentido. As coisas deram certo para ele vindo nessa levada, ele tá mantendo até quando der. Ele tá mantendo até quando der. Eu acho que esse é o ano derradeiro, então eu acho que agora ele vai começar a realmente se mexer. Ele já se mexeu, né? Ele já pegou o QB Hulk do New England, que talvez possa ter aí um crescimento rápido na carreira. Jogou bem na pré-temporada e etc. E vamos ver até que semana dura esse elenco, essa montagem de elenco.
E eu queria fazer um disclaimer aqui, eu acho que a gente está concordando muito, a gente nem se gosta tanto para concordar tanto, então a gente tem que começar a discordar para discutir. Essa é a minha opinião. Então, beleza, já que a gente quer discordar, você quer discordância mesmo? Vamos então para o nosso sexto time, segundo o Fantasy Pro. E aqui, um dos convidados pode falar, mas talvez com menor intensidade aqui, porque o sexto time é o nosso Winter Dogs. É, Eu meu acho que ele tem que querido. falar primeiro. Eu acho que no time dele, quem tem que falar primeiro é Ah, ele. tá. Sexto Não, eu vou colocado, falar, segundo vou o falar Fantasy pouco, Pro. deixar vocês falarem. Eu não discordo do Fantasy Pros. É um time que perdeu Justin Jefferson, Keenan Allen, Joe Mixon, Christian McCaffrey, Jahmyr Gibbs. Esse foi o time campeão. De todos os titulares, sobrando os QBs e o CeeDee Lamb. Então, começou a reconstrução. E eu fui pro leilão para recuperar wide receiver, que não tinha. Então, tem uma recuperação de wide receiver, mas é um corpo de running backs que não tem nenhum top 10, nem top 15. Então, um corpo de running back fraco. O wide receiver, contrato de 1 ano, para esse ano, só para jogar esse ano. E foi foco numa reconstrução. Mas essa é a minha ideia. Quando eu comecei a vender Justin Jefferson, Christian McCaffrey, quando eu segurei eles mais 1 ano para chegar na terceira final seguida, algo que ninguém nunca fez, e vamos ver se alguém um dia vai conseguir fazer. Tudo tem um preço. E o preço foi que esse ano não é o ano desse time. Esse ano é um ano de reconstrução. Vamos ver se o GM vai conseguir tirar o melhor valor dessas peças durante o ano para voltar forte o mais rápido possível. Boa. Eu, assim, a minha opinião honesta, o ano passado foi um claro ano de all-in. Cara, vamos com tudo pra cima, porque esse ano não quero bater na trave, eu quero título. Então foi com tudo que tinha pra conseguir fazer um time competitivo para que brigasse por título. E esse ano é um momento de reconstrução. Então tem peças aqui jovens, peças com potencial grande, peças que podem ter um futuro brilhante pela frente. Então quando a gente fala de Lamar Jackson aqui, não tem nem o que falar do Lamar Jackson. O corpo, o backfield, é um backfield novo, o Zamir White, que agora, apesar do time não ser um time confiável, é um corredor que está ali bem postado, com pouca competição. Ken Walker também, assim, eu acho que tem um potencial grande de crescimento ali também. Corpo de recebedores é um corpo que o Sid Lamb, obviamente, que é um wide receiver elite que a gente tem aqui, né? Vai estar sempre ali no top 5, top 3 da liga, com certeza. Sid Lamb. Os outros dois são mais contestados, Diggs e Cup, mas foi atrás de peças aqui também, que podem fazer alguma diferença. Tem alguns wide receivers aqui, hooks, que podem fazer. Talvez não tenha impacto imediato nesse ano, mas talvez segunda metade da temporada, o ano que vem, possam ter aqui um determinado valor. Então é um time que você olha esse time, é um time que tá em cara de reconstrução mesmo. É um time que assim tá mirando, incomoda esse ano, não é um time que tá em reconstrução do zero, demoliu tudo e você olha que é terra arrasada. Não, é um time que tá em construção, mas em construção de forma competitiva. Não deixou de ser competitiva aqui também. Então, eu acho que a sexta posição eu colocaria um pouco mais para cima, porque acho que tem peças que vão render esse ano. Mas é um time que também tá ali no meio para cima da tabela. E você, Lucas, qual que é a sua opinião? Eu jogo Fantasy Football com o Will há mais de 10 anos. Eu só lembro de ter visto o time dele tão mal na primeira e talvez na segunda temporada que a gente jogou. É, é, o Will, ele foi o cara que me fez gostar do jogo para poder competir com ele, porque ele é um cara que sempre estudou isso. Ele gosta muito de estudar isso. E graças a Deus eu consigo saber o que ele está pensando na maior parte do tempo. Às vezes eu não consigo impedir de que ele faça o que ele quer fazer, mas o que ele está pensando eu acabo sabendo. É, e foi exatamente isso. A ideia do Winter Dogs foi entrar na história e entrou, né? A gente não pode negar que ele montou um time que era virtualmente imbatível. Ano passado, no meio da temporada, a gente já tinha certeza que ele seria campeão. É, é,
o preço que se paga nisso é você ter que desmontar esse time inteiro, porque a gente tem uma liga que promove isso, né? Então, não tinha como competir com aquele time, então aquele time teve que ser desmontado, e agora ele tá remontando. Eu acho que, eu discordo de você agora, não porque eu falei que a gente tinha que discordar, mas eu discordo de você agora por conta deste ano. Eu acho que, por exemplo, Stefan Diggs é um cara que a gente bota alguma fé. Ninguém bota mais muita fé nele, mas a gente bota alguma fé por conta do talento. E eu vi, eu acho que do Fantasy Footballers ou do próprio Fantasy Pros, uma tabela dizendo a colocação final de recebedores com mais de 30 anos numa mudança de time. Então eles pegaram os recebedores que tinham mais de 30 anos e trocaram de time e o desempenho desses caras. Era uma lista de uns 20 recebedores e tinha um que estava no top 10. E tinha acho que dois, se eu não me engano, dois ou três que estavam no top 20. Então, assim, estatisticamente, recebedores mais velhos, quando trocam de time, mudam o sistema. Então, ele tem um treinador de wide receiver novo, ele tem um treinador de ataque novo, ele tem um head coach novo, ele tem um QB novo. O time inteiro é novo. Ele vai ter que se adaptar a isso. Então, eu acho que o Stefan Diggs é um cara que eu até pensei em pegá-lo, tentei pegá-lo no draft. E depois do draft eu acabei vendo bastante notícias, porque eu pesquisei bastante sobre ele para tentar pegá-lo no nosso draft, e todas eram meio negativas, assim, todo mundo tava falando, não, tá, se cair no seu colo, pega, porque a chance de não render é muito grande. Outro cara que eu acho que no começo do ano vai render bem, e se eu não vender ele, eu sou uma geladeira quatro portas, é o Cooper Kupp, né? Que a gente tem Pucanacua machucado, voltando de lesão. Cooper Kupp vai começar o ano voando. E assim, se der a semana 4 e eu não tiver vendido esse cara, eu sou uma motocicleta. Tem Tá vendo, hein? possibilidade. Tá gravado, né? É, Então tá bom. Tá tá vendo. gravado, pode estar gravado. Pode E vender aí na ele tem 5, Sid só Lamb, pra ele né? virar motocicleta. Da 5, né? Ele vai esperar, ele vai negociar na 3 e falar, eu mando na 5. Não duvido. Não, tá Sid vendo? Lamb é Desde já. Desde já. Quem achar que é contender, mas precisa melhorar o time pra bater de frente com os top 4 aí, pessoal, pode vir. A lojinha tá aberta. Todos esses caras aí tá à venda. Eu não quero nada com esse ano. Quero só a sua pique. Vem conversar comigo. É o quê? O cara já tá fazendo a você. Ele pagou o merchan, ô, Tommy? Só pra eu saber se ele Porque, pagou o horário. calma lá, você tava até agora fazendo seu próprio merchan aqui e tudo mais, e a gente deixou. Agora deixa o cara fazer a venda dele também, pô. Mas eu não vendi ninguém, pô. Calma aí, eu só tava falando que ele ia vender. Mas tudo bem. Vamos lá. Esse clima que eu quero, é esse clima que eu gosto. E ele tem Sid Lamb, né? Sid Lamb eu acho que Sid Lamb é uma certeza no Dallas, mas também Sid Lamb é um cara que tá disputando contrato. A gente não pode esquecer disso. O cara não pisou no campo esse ano ainda, até o Jerry e está discutindo em redes sociais com o Jerry Jones. Então, o Jerry Jones fala: precisamos dar um contrato pro cara. Aí o cara retuita, o Sid Lamb tá retweetando, colocando o olhinho pra cima daquilo, tipo, ó, tá me tirando de otário. Então, a gente tem uma disputa aí que pode mudar bastante coisa. Eu acho que se ele sai de Dallas, lógico, continua sendo um wide receiver muito bom, continua tendo talento, o talento vai com ele, mas dependendo do destino que ele aterrizar, ele vai dividir toque. Ou ele pode ir para um time que é mais corrido do que aéreo. Então, é, é, eu acho que é um time pro futuro e eu não acredito tanto nesse time para esse ano. Eu não colocaria ele para cima no ranking de forma nenhuma, assim, da onde ele tá para baixo. Mas acredito que ele vai usar esse time para transformar em diversas picks do ano que vem. Inclusive, esse foi um dos motivos de eu ter feito a troca com o Dallas, porque eu achei que a pick do Dallas não ia durar muito tempo nessa liga, não. Eu acho que. E outra, eu acredito nisso porque o Will ele costuma fazer trocas win-win.
Eu costumo dizer que o win-win do Will, ele ganha 10, o cara ganha 2, mas assim, não deixa de ser win-win. E é uma troca que faz sentido para as duas partes, normalmente. A gente até acha que é roubo e etc., mas ele consegue encontrar soluções para dispensar os jogadores dele e transformar aquilo em capital. Então, eu acho que esse time é um time que não termina nem próximo disso. Esses caras, todos eles vão virar picks. A maior parte desses caras vão virar picks assim que desempenharem. A única coisa é a gente descobrir quando que vão desempenhar. Boa. Vamos agora então para o nosso quinto time. Chegamos agora na primeira metade da tabela. Passamos aqui pelo bottom, vamos agora para o top 5. E estreando aqui o top 5 do nosso Power Rank, tá o Min Machine Vopers. E aí, qual a opinião de vocês sobre o Min Machine? Eu gosto muito. Vai lá, Fala vai. aí, Will, fala aí. Eu tô falando primeiro todos, fala vocês. Tá. Esse bloco aí começa eu, então. Fechou. Eu acho que o Vopers deu uma afastada de fantasy. Ele não estava esperando um top 5. O final de ano não foi no top, foi lá embaixo. Veio para os drafts, prestou atenção, foi buscar os rookies, chegou cheio no leilão, tinha 6 picks, é o que tinha mais rounds, então reforçou todo o time. Mas acho que até para ele é uma grata surpresa que o Fantasy Pros acha que tá no top 5. Ele vai descobrir o que esses jogadores têm para render no começo da temporada. É isso que eu acredito, que não foi tanto uma montagem de elenco estratégica e foi mais vamos ver o que dá aqui, vamos pegar 3 QB rookie, algum deles vai virar e vou remontar no leilão, tudo que der para comprar eu compro, comprou o Justin Jefferson, então aí seu time já salta para contender, por isso que já é top 5. Você tem o Justin Jefferson, vamos ver com o Sam Darnold lançando bola, né, mas via de regra você tem meio caminho andado aí para ter alta pontuação semana a semana, né? Mas eu não sei o quanto que ele trabalhou e pensou e gerenciou chegar nesse ponto, ou o quanto que ele chegou e falou, pô, bom, hein? Eu acho que foi 100% isso. Conhecendo o Volpini como conheço, é um cara que é coração das cartas, total. Ele até dá atenção para a liga, né? Você conversa com ele, ele vai te responder, mas ele não acho que ele gaste muito tempo dele pensando nisso. Eu acho que o corpo de recebedor dele é bom. Eu acho que o Chris Olave é talento, né? Apesar de estar num time complicado, mas ele é um cara com um talento gigantesco. Ele tem o melhor wide receiver da liga, que acho que esse ano não vai render. Acho que o Sam Darnold vai matá-lo esse ano. E aí, o resto do time é o que deu, né? Derrick Henry, que a gente tá todo ano esperando ele quebrar, porque, né, fisicamente, e quando eu digo fisicamente, não é nem o físico de educação física, é a física realmente aplicada. Um cara daquele tamanho, ele tinha que quebrar em algum momento. Não tem como as articulações desse ser humano aguentarem mais um ano inteiro dele tomando porrada de caras com 130 quilos. E aí ele tem Najee Harris, ele tem algumas outras peças que não apresentam nenhum tipo de confiança. Tá com Travis Kelce, que até que prove o contrário, é um cara que vai fazer um diferencial nos confrontos. É a vantagem posicional, né? Que a gente fala há bastante tempo nos grupos, é a vantagem posicional, porque é um cara que pode estar fazendo 32 pontos numa posição que o adversário vai fazer 7. Isso faz uma grande diferença quando você tá competindo para chegar nos playoffs ou competindo até nos playoffs. Você jogar contra um time de Travis Kelce inspirado nos playoffs, você já começa o jogo chateado, porque você sabe que seu tight end tem que pontuar igual um wide receiver top 5, top 3 às vezes. Lógico, também tem a idade pesando, mas continua sendo Travis Kelce, continua recebendo bola do Mahomes. E eu acho que ele tem
é isso. Eu acabo concordando com o Will. Aconteceu de cair um time competitivo, com possibilidade de teto, e também acho que não foi nada planejado. Acho que aconteceu. E ainda bem que aconteceu. Acho que ele também não é o tipo de jogador que perde oportunidades. Então, quando ele tem um time bom na mão dele, ele mantém esse time bom, vai mexendo aqui, alguma coisa melhor ali, ele mexe aqui, faz um waiver bom, faz uma troquinha legal e etc. Ele vai se mantendo ali para chegar nos playoffs e tentar surpreender. Eu acho que ele tem poucas peças que surpreenderiam nos playoffs para esse ano, mas eu acho que esse é o plano. Acho que a sensação que eu tenho aqui é que é aquele time, sei lá, tô cheio das analogias hoje, mas é o time do Google. Joga no Google assim, cara, como que eu faço pra montar um time com Superflex? Puta, foco em QB. Cara, então eu vou pegar 4 QBs e foda-se. Tô vendo aqui. Cara, você precisa ter ali um RB bom, pontuador. Cara, então eu vou pegar esse um RB. Putz, seus recebedores ali, tipo, vai, QB, RB, WR, WR. Cara, deixa eu guardar aqui. E o resto? O resto depois eu vou vendo. Sei lá, eu tinha só li as 4 primeiras dicas do Google aqui, e o resto eu vou tentando ver o que eu faço pelo caminho aqui. Aquele cavalo também de desenho, que você começa mal bonitão, depois vai tá tendo preguiça, assim, sabe, de montar o time. Você, vou vendo aqui, não vou me esforçar muito. Então eu também sinto que, assim, que é um time com baixo esforço. Não é como seja um time ruim, mas é um time que você olha assim, um time. Cara, cadê? Assim, eu tô tentando tipo, ver uma lógica, porque é um time que tá em rebuild, é um time que tá em contender, é um time que vai pra cima, vai pra baixo. Eu acho que esse meio de tabela desse time, assim, é exatamente esse. É um time que, se você perder pra esse time, você vai falar assim, filha de uma puta. O Evans foi lá e fez 30 pontos no meu time, exatamente contra o meu time. Lazarento. Mas vai chegar outro jogo que ele não vai fazer nada, não vai pontuar nada e vai perder um jogo fácil também. Então, assim, eu vejo um time ali de, sabe, meio de tabela mesmo ali. Como são 6 times que vão para playoffs, eu acho que é um time que tende a brigar para o playoff, sim, tende lá para cima, mas vai depender de uma série de coisas também. Então, se a gente tem aqui tem alguns handcuffs, tipo o Damon Pierce, cara, um cara que já demonstrou para a liga que, a não ser que tenha uma puta revolução, mas infelizmente é um cara que caiu muito. O Tyler Algier também é um handcuff. Tem um Bijan, monstro lá, e, cara, é um handcuff. Não deve pontuar muito. A gente falou do nosso backfield de Pittsburgh também aqui, quando a gente tem o Najee Harris e o Jalen Warren. E aí, o que esperar desses dois, né? Sim, é uma coisa assim, meio, não sei. E aí, quando a gente vem aqui para Mike Evans, Tyler Lockett também aqui, são caras que, sei lá, em algum momento aqui, draftei esses caras, tô com preguiça um pouco de pensar aqui em fazer no meu time, deixa eles aqui. Eles podem render, podem fazer alguma coisa, vai deixando aí, não quero me desapegar, vai deixando eles aí. Então eu também sinto que é um time que, assim, que é, é o time que teve a mínima de atenção necessária, concordo com vocês, mas não é que não teve atenção nenhuma. O Muttley é um cara que é participativo, ele tá na liga, faz movimentação, algumas poucas movimentações, mas é um time que precisaria dar uma incendiada, para ele dar um boom, assim, para ele, cara, tô brigando de fato, entendeu? Talvez em algum momento aqui da temporada ele perceba que, cara, olha, talvez dê. Se eu fizer dar um pouco mais de atenção pro time, talvez eu consiga coisas grandes. Talvez ele dê essa empolgada, ou não, ou vai mantendo assim e vê o que acontece. É isso a sensação que eu tenho desse time, tá? Vamos então pro próximo time da nossa lista aqui. Esse é Chegando bom. então na nossa quarta posição, o time que é o Mock State. Nossa, que surpresa! Terei vergonha na cara esse cidadão. Para mim, surpresa alguma. Eu acho que essa posição Nossa. até a menos seria ideal para mim aqui. Quarta eu já tô achando muito, inclusive. Vai você então, fala você primeiro do seu, depois a gente descasca. Igual eu fiz. Vamos lá. Moca. Acho que o Moca foi um time que, no ano passado, foi um time que foi competitivo, chegou em playoff, chegou disputando ali. Obviamente, foi impossível ganhar do virtualmente campeão desde a semana 1, time de Winter Dogs. Mas é um time que
foi muito bom na sua composição de time, o time foi bem montado, e foi um time que no ano passado ele foi pensado para ser um time que pudesse ser mantido por mais uma ou duas temporadas aqui. Então, acho que o grande mérito do Moca foi conseguir segurar a sua estrutura base de uma virada de ano para outra, de uma temporada para outra, indo para draft com poucas reposições, poucas coisas a serem feitas. Então é um time que eu acho que ele é competitivo esse ano. É um time que tem algumas deficiências claras e nítidas, né? Então, a posição de quarterback, com alguns quarterbacks monstros que a gente tem na nossa liga, não é uma posição que você olha e brilha os olhos quando a gente fala de Love, quando a gente fala de Stafford, quando a gente fala de Kirk Cousins. Não é uma posição que você olha e fala, nossa, brilha os olhos aqui. Mas que rendem. Então, ali nos seus top 15, top 10, dependendo aqui também, né? Então, é um time que eu acho que se algumas apostas que foram feitas derem certo e com bom waiver, é um time que vai ser competitivo. Chega para brigar. A graça aqui do quarto lugar é porque a hora que saiu o ranking, o GM ficou em frangalhos. Começou a dar justificativa, começou a procurar aqui, ali, por que disso, por que daquilo. Não, mas é que o Fantasy Pros isso, e o ranking aquilo. Não, melhor ser underdog. A verdade é que a soberba tá toda com ele, a responsabilidade toda com ele. Ele tinha certeza que podia ser campeão no passado, não vem com essa que é o virtualmente campeão, que você acreditava até o final que dava o ano passado e manteve o time para esse ano e tá com o ego lá em cima, achando que tem o melhor time do campeonato, como se fosse um 3 vezes finalista e bicampeão, que aí falta chegar primeiro, né, para depois vir com o discurso, né? Então não adianta fazer esse discursinho meia boca aí de não, meio de tabela tá ótimo, é quarto lugar, vamos ser humildes, né? Essa falsa modéstia aí não cola. Todo mundo sabe que você tá emocionado com o time. E a verdade é que tem muitos bons titulares, tem boas peças em todas as posições, realmente tem que ser um top 4. Mas playoffs é outra história. Playoffs é a hora que separa os meninos dos homens. Chegar no playoffs é fácil. Ganhar os 3 jogos e tem a semana que a prova de erro, a prova de qualquer jogador tá com dor de barriga e não pontuar, esse aí é o difícil. É isso aí que a gente vai ver lá no final do ano, se o seu time tá pronto para isso. De leilão tinha. A estratégia foi manter a base. É uma estratégia que eu usei o ano passado também. Então, é uma estratégia válida. Você tem um time bom que chegou na final, você mantém, você não precisa ir atrás de leilão, se você conseguir segurar a maioria. Então, não tem muito comentário do leilão. Teve movimentação de rookie, né? Você rolar lá para baixo de rookie, tá com. Usa bem. Isso aí é um comentário também que, ó, eu olhei hoje, tem acho que pelo menos 5 times que não estão usando todos os rooster spots, que tem buraco ou no táxi, ou o jogador machucado que não tá no injury reserve, ou tem espaço no banco, ou poderia pegar outro. Isso aí para mim, é um vacilo. Então você vê aí, tá tudo preenchido. O táxi tá preenchido, o injury reserve tá preenchido, todo o banco. Se você tiver uma estratégia que você não tem kicker agora, e aí você tem um a mais no banco, também é válido, mas deixar espaço no banco é uma falta de combatividade. Você pode pegar um cara agora, uma aposta, que na semana 1, se ele não der certo, você corta. Isso aí vale para todo mundo. Então, eu acho que tem pelo menos 5 times que tem buraco. E isso aí você não vê. Então, tá com todas as fichas, tá apostando, tem o seu mérito de ter esse sentimento, mas não vem com essa falsa modéstia não, porque se você cair, a zoeira vai ser igual seria se eu caísse no ano passado. Porque eu falei antes da temporada que eu ia ser campeão, e deve ter nego que tem um print até hoje, que esqueceu de apagar o print, porque não deu para usar o print, né? Então não vem com essa falsa modéstia não, bate no peito e fala que você vai para as cabeças, que você vai para disputar o título, que você é favorito. Que medo é esse? E aí, Lucas? Pô, eu tô de pé agora aplaudindo esse monólogo maravilhoso do Will. Se eu pudesse, eu daria o Oscar pro Will, porque assim, isso foi o.
discurso digno de uma cerimônia. Pô, tá brincando. Eu tô com Desde a que a pá gente, na mão juntando os cacos do Tommy, porque desde ele que a tá gente falou que ia gravar espalhado esse na sala. podcast, o Will tá lá escrevendo esse texto. Ele tá com a câmera desligada, É, porque ele tá lendo esse texto aqui, ó. E jogou no chat é GPT. isso. Passa um texto da minha Liga Fantasy para poder. É, cara, lido. É Eu texto também lido pela acho, internet. porque ele tá agora nesse momento, o Tommy tá recolhendo os cacos dele no chão do quarto, né? Porque ele foi assim, achincalhado em praça pública. Mas eu concordo. Eu não tiro nenhuma palavra. Eu acho que esse time do Mock State é um time também muito seguro, com um teto alto em algumas posições, mas eu acho que peca no QB. Eu acho que se existe um calcanhar de Aquiles nesse time hoje, na minha opinião, é o QB. E também tem essa mesma impressão. O cara no íntimo dele, ele tá. Esse ano é meu e ninguém tira. Ele escreveu na agendazinha dele, nas resoluções de final de ano, ganhar a liga. E aí, agora ele tá querendo tirar um pouquinho o peso da cobrança, mas é isso. Eu acho que é um time top 4 mesmo, não dá para colocar muito acima disso. É um time que tem possibilidade de ganhar, lógico, mas é, é, também tem um calcanharzinho de Aquiles aí. É, é, e, Will, total admiração. Tome, se você quiser um abraço, depois a gente marca e eu te dou um abraço, cara. Você acha que eu vou me deixar abalar por essa fala do Will? Eu não vou deixar jamais, pô. A gente sabe que de começo de temporada todo mundo olha o time e fala que maravilhoso. É uma lesão, são duas lesões que acontecem aqui, que você acabou o time, destrói o time. Você tem que refazer inteiro, você tem que se fazer de uma peça importante para conseguir ter uma reposição, montar um banco. Então, assim, são duas semaninhas aqui, uma lesãozinha que já pode mudar todo o jogo. Ou seja, Então, se você não tiver uma lesão muito grande, o título é seu e não tem ideia. Tá bom, então. se eu não tiver uma Beleza. lesão muito grande, o título é meu. Ih, Anota aí, Aí então. deu recorte. Agora deu tá recorte, até que bom. enfim. Pode anotar Era aí. isso que eu queria. Só para lembrar, o ano passado lesionou Christian McCaffrey e Justin Jefferson e Jahmyr Gibbs. Por isso que seu time era virtualmente campeão. Você tinha reposição, você se movimentou. Eu, infelizmente, não sou tão bom assim quanto você, que é 3 vezes finalista, né? Sou um pouco menor, um pouco menos ali. Vou pelo meu Não, coração, Tommy, entendeu? não vai lamber esse É, cara, não, cara. Fala que ele deu sorte. Ele deu sorte, mano. Ele roubou um monte de gente na liga. Esse cara fica falando que eu sou ladrão. Me fala como é que um cara voltou ao time daquele sem roubar uma galera, filho. Ele tava andando de Kombi, apareceu de Ferrari, falando que ganhou com o fruto do trabalho dele, do esforço. Ah, tá de O sacanagem, Tigrinho não. que deu esse time dele aí, né, pô? É, Ah, mas enfim, que bom, isso, pega, cara. ó. Ah, eu não, deixo de aí foi forma calúnia. subjetiva. Eu deixo de Agora forma foi calúnia. subjetiva. Pega no histórico lá. Christian McCaffrey foi leilão. Justin Jefferson foi leilão. Jahmyr Gibbs foi waiver. 200 de waiver, Lamar coisa de Jackson cara. foi leilão, draft. A espinha dorsal do meu time foi draft. Eu fiz trocas para ter o banco, que é muito importante. Aí sim, é daí que sai a garantia de reposição para lesões, bye week. Então, claro que você tem que se movimentar, claro que você tem que roubar alguém. Alguém tem que sair prejudicado, não dá para todo mundo ser campeão. Mas a espinha dorsal foi draft. Bom, já que a gente tá nesse clima amistoso, esse clima tão gostosinho aqui na liga, porque tava até então aquele banho-maria, aquele lambe-lambe, agora sim começou aqui o clima gostoso mesmo, vamos então pro nosso terceiro time do Power Ranking. Com o nosso bronze, vem aqui o nosso Wakanda. Vamos dar uma olhadinha É, nesse cara, time de Wakanda Blacks. eu vou te falar. Eu vou te falar. Na outra liga, eu não tenho um pingo de humildade. Não tenho, nem teria. Nessa liga eu vim de baixo. Minha culpa, mas eu vim de baixo. No histórico de confrontos, até o ano passado, eu acho que eu não tinha mais vitórias do que ninguém na liga. Era um time jogado às traças. Nosso É o John Corinthians Textor da não tava liga. nem aí. Nosso John Textor não tava nem aí pra essa franquia. O cara tinha vários times no mundo, não tava nem olhando pro Brasil.
A hora que ele começou a olhar pro time, o time foi se acertando. Então eu tenho bastante confiança que eu vou disputar, se não uma final, mas assim, uma semifinal eu assino ali. Porque eu montei um time, esse ano eu consegui montar um time que tem poucas falhas. Eu preciso de mais um recebedor. Se o meu rookie desempenhar o que se espera dele até pela pré-temporada, aí eu já vou para as cabeças e eu já quero final, eu quero o título, eu quero mais. Mas eu gosto muito do meu time e eu gosto muito do meu time a médio prazo também, tá? Eu montei um time de dinastia para ser um time barato. Então, tirando o Barkley, lógico, Breece Hall, Hurts, o A.J. Brown, o Pacheco, todos eles eu pago abaixo da tabela. Então, são jogadores que vão ficar no meu time mais 2, 3 anos tranquilamente. O banco tem algumas apostas, tem o Chuba Hubbard, tem o Gray, tem Keenan Allen e os 2 wide receivers de Green Bay. Mas, na minha cabeça, esse time titular, as lesões eu vou lidar com elas quando elas aparecerem no waiver. Mas eu estou bastante confiante. Eu acho muito, muito justo esse minha terceira colocação. E ela só é uma terceira colocação porque eu vacilei no draft. Porque eu podia ter ido forte no Gibbs. Eu podia ter ido mais forte no Gibbs, porque eu tinha dinheiro. Depois acabei pagando caro em um dos caras que eu nem acreditava tanto. Então eu tinha que ter ido mais forte no Gibbs para conseguir. Tinha que ter ido mais forte no Justin Jefferson para conseguir os caras. Não fui, vacilei. Não pensei, não calculei direito, não me preparei. Mas vai ser isso que vai tirar a, a, a graça dos Blacks nessa temporada. Então, preparem-se. Os Blacks vieram para zaralhar essa liga. E agora, daqui para frente, é ano após ano. Podem se preparar, porque é ano após ano nesse top 3 aí, filho. É, o discurso bem melhor, né? Você viu, né, Tom? Aí, realmente. Lambe o cara. Faz favor aí, Não, já que o tá ó, no Brasil, lambe o cara. só um com o que eu vou concordar, assim, realmente é um trabalho para ficar de exemplo para quem tá lá embaixo. Ele cagou pro negócio no primeiro ano, foi o último colocado. No segundo ano não tinha muito o que fazer também, terminou lá embaixo. Aí resolveu trabalhar do meio do segundo ano e apostou na dinastia. Aceitou que não ia rolar, começou a vender peça, começou a procurar pique, aí assaltou o cara, que o cara quitou a liga e tudo mais. Aí o ano passado terminou em Cara. terceiro na Qual foi regular. sua, mano? Terminou em terceiro na regular. Então dá para fazer. Isso aí é legal de exemplo para quem não tá bem ranqueado agora, ver que depende de você encarar quando que você quer reformar o time, porque dá para você de um ano para o outro pular de último na temporada regular para terceiro. Não é fácil. Também tem que dar certo as apostas que você faz, porque não é só matemático certo que é fácil fazer, mas dá para fazer. Então é legal que dá para todo mundo se interessar em jogar o negócio, que por mais que esse ano você não vai disputar, dá para você vir forte pro ano seguinte. Agora, fora isso, ganha primeiro, depois vem com esse discurso, né? Vou zaralhar, e vou isso, vou aquilo, beleza, então chega. Então chega e aí você repete o discurso. Fez um trabalhinho bom de rebuild. Agora vamos ver se o trabalho vai ser bom de chegada, né? A iniciativa todo mundo tem, quero ver a acabativa agora. Fala todo. Bom, esse time do Wakanda, olhando pra ele, é um time que você olhando aqui de 1 a 11, é um time que você fala, poxa, é um time que é extremamente, que é bom, muito bom. Tem aqui seus top 7, 10 em todas as posições, em algumas top 3, top 5 aqui. Mas os times têm algumas peças que você olha e fala, o que esperar desse cara? Então, Zay Flowers é um cara que eu particularmente eu gosto dele, até quando eu fiz a trade com o Jobson, foi com dor no coração. Acho que tem tudo para ser um wide receiver número 1 hoje do Lamar Jackson, mas
o que esperar desse cara aqui? Kyle Pitts também, ano após ano, não, esse ano vai. O que esperar do Kyle Pitts? Não sei dizer. Kirk Cousins, acho que dá um aumento ali para todo mundo que tá recebendo bolas ali ao redor dele em Atlanta, mas o que será que vai ser do Kyle Pitts? Será que vai ser o Kyle Pitts que a gente viu em tempos de draft, sendo o melhor tight end ali que veio pós Gronkowski, enfim, melhor que estava na liga, né? Ou será que vai ser o Kyle Pitts que a gente já está acostumado aqui ano após ano? O Caleb Williams, que já na pré-temporada está demonstrando ter um braço muito bom, tem um raciocínio lógico muito bom, tem movimentação muito boa fora do pocket, lança contra o movimento do corpo, então assim, é um cara que foi uma ótima aquisição. Acho que assim, para um time que está em reconstrução, ter um QB elite, acho que faz toda a diferença, é um cara que acho que faz toda a diferença aqui. Mas se olhando para o banco, você fala, putz, quem que você olha e fala, cara, esse cara tá me empolgando, esse cara aqui é um cara que vai fazer a diferença, é um cara que se faltar alguém lá do time titular, esse cara tá brigando por vaga, tá dando seta para esquerda, para qualquer momento ele pode ser titular aqui. Tem ninguém que você olha e se empolga, que Drake Gray, Chuba, Keenan Allen, esse Keenan Allen em Chicago, obviamente tem o Caleb Williams, mas tem um corpo de recebedores grande ali também, tem o Romeo Dunze que chegou lá agora, Dobbs, então assim, cara, o que esperar desse time aqui? Então acho que falta profundidade de elenco para falar que esse time é um time que é imbatível, um time que vai chegar ali brigando por final, no máximo semifinal. E tem boas peças aqui quando a gente fala de tax squad também. O Malik Neighbors, ele é um talento nato, obviamente, mas tá numa desgraça que é Nova York, que vai receber esse ano de Daniel Jones, ano que vem deve ir atrás de um QB, mas e aí? Esse cara vai render por 2 anos? Será que um talento não pode ser perdido ao longo do tempo? O Vidal, acho que é um cara que é a se olhar realmente aqui, o que vai ser do Vidal, acho que tem espaço para crescer aqui na segunda metade da temporada. E o Allen, aqui é o handcuff do titular dele ali, que é incontestável, muito bom aqui. Então faz sentido só por ser o handcuff dele, porque não deve ter muito toque na bola esse ano aqui. Então é um time que você olha e fala, tem uma estrutura lógica, tem um futuro desenhado, tem uma 11 ali, tem uma de reconstrução, mas eu não é um time que me dá tesão, não. Acho que é um Eu time acho que... interessante que o cara tá com o Jordan Love de QB, tá falando que vai ganhar a liga. Eu tô com os dois recebedores do Jordan Love, ele tá falando que o meu banco não empolga. O QB dele vai tacar bola pra quem? Só pra saber. Só pra Pro entender Reed, aqui. só pro Reed, só pra isso, tá? Foi Ah, um então desses tá dois bom. O aqui. Reed vai fazer E o você Ricks. ganhar a liga Reed com e o Ricks. Jordan Love. Entendi. Tá bom, beleza. Tá ok. Beleza? Só pra a gente situar aí o seu Entendi. ponto Tá aqui, tá? bom. Então, assim, cara, esse time aqui, eu diria que, sei lá, não vou falar as analogias, senão eu sou cancelado, isso aqui vai pra internet. Mas é um time que não me dá tesão, não me empolga. Eu sei exatamente o que você ia falar. Você é o merda de um ser humano. Essa é a verdade. Fica no subconsciente aí. Mas é um time também que está pensando no futuro. Então, quando a gente olha aqui, já tem duas first routes, uma sendo do Jobson, que deve ser uma first não tão intermediária ali, depende muito como as coisas vão acontecer. Então, é uma rodada alta, tem escolhas altas aqui, e é um time que tem alto poder de negociação. Então, a gente sabe que ao longo da temporada ele pode conseguir, se ele entender que tem chances reais, que vai chegar, pode acelerar, pode utilizar picks, jogadores, como também pode se perceber que, cara, não é um time que vai estar acabando o gás em algum momento, começa a se desfazer, começa a preparar para o ano que vem. Então, tá num cenário aqui que consegue, dado o que for acontecendo, consegue facilmente para um lado ou para o outro. Então, essa é a leitura que eu faço desse time de Wakanda. Vamos agora então para o segundo time, nosso Power Rank. E agora, como temos dois times aqui, os dois devem estar na dúvida agora. E aí, será que é o meu time? Será que é o meu? Qual será que Se está eles melhor aguentaram ouvir até pontuado? agora, né? Exatamente. Temos aqui o Liberty Lamps e temos os Invaders. Qual será que é o segundo time? E o segundo time, segundo o Fantasy Pros, é Liberty Lambs. Esse é o nosso segundo colocado segundo o nosso Power Ranks aqui automático. Boa. Opinião de vocês? Ó, mais um bom exemplo aí de rebuild de um ano para o outro. O Liberty terminou em oitavo
teve 4 vitórias só e fez 2 bons drafts, tanto de rookie, teve movimentação de rookie, teve 2 picks no primeiro round, então pegou o QB, pegou o melhor wide receiver de muitas classes em sequência, veio para o leilão, conseguiu reforçar posições também que ele considerava que estava mais fraco, e o Fantasy Pros pelo menos concorda, que é um time que está recheado para todo lado. Mais um, né, esse é um ponto muito positivo de dá para virar o jogo de um ano para o outro. Isso é muito legal. Agora, se a gente for detalhar o time, tem algumas peças mais velhas, que nem Josh Jacobs e Adams no time titular, que para esse ano estão valendo. Tem que ser pensado. Nick Chubb tem que ver se vai jogar, né? Ezekiel Elliott, o Terry McLaurin, o Deontay Johnson. Então é um time que está um pouco mais velho. Não quer dizer que não dá para disputar. Talvez me surpreendeu um pouco a segunda posição, que é o que a gente falou que o ranking do Fantasy Pros também não dá para ser levado matematicamente, porque tem alguma falha na questão de IDP que acaba levando o ranking para cima ou para baixo. Tem um time ou outro que não tem kicker ainda e você cai no ranking porque você não pegou um kicker ou um DL ou alguma posição que você ainda não preencheu e isso afeta a forma matemática do site, né? Então, para mim é topo de tabela, é uma virada de jogo, mas me surpreende estar no top 2. Não sei o que vocês pensam aí. Vamos pro Lucas? Eu concordo. Eu acho que é um time que é, tem muita possibilidade de erro, né? Eu acho que quando a gente joga fantasy, principalmente quem é viciadinho, que nem a gente tenta mitigar as possibilidades de erro. Então, você vai querer o running back que lesiona menos, tem mais toques, no ataque que faz mais pontos. Você tem aquele piso garantido e você vai disputar pelos tetos, digamos assim. E eu acho que esse time do Lambs em específico tem Josh Jacobs, que veio de temporadas muito boas, mas é, é, mudando de time. Você tem o Aaron Jones, que é um talento gigantesco, recebe bola como recebedor e um wide receiver e corre como running back, mas ele tá no Minnesota, que acabou de perder o QB, que também era uma peça dele, né? Que, o DJ McCarthy também estava no time do Lambs. Então, assim, muito mais difícil você jogar com QB ruim. Você apanha muito mais quando você joga com QB ruim, que é o que vai acontecer com o Jones. Então, o risco de lesão aumenta. Você tem Marvin Harrison, que eu acho que não tem uma certa segurança, porque vai ser o principal alvo do Murray, mas também tem a insegurança de qual Murray que vai se apresentar. Devante Adams é uma âncora. Então você sabe que ele vai te dar aqueles pontos de piso, mas será que ele consegue ainda atingir o teto? Será que ainda vale a pena pro Vegas jogar a bola na direção dele tantas vezes assim, para ele apanhar tanto, sendo que ele já não é mais uma criança? Talvez não. É, é... Rashee Rice, por exemplo, é um jogador que para o Fantasy Pros tá alto, mas eu acho que também é um cara que tem perdido espaço nessa pré-temporada. É, é, eu acho que é um time de piso muito bom e eu acho que é um time de teto um pouco limitado, entendeu? É, é, essa é a opinião que eu tenho sobre. Se eu fosse jogar contra ele eu tivesse alguma dúvida de escalação, eu com certeza escalaria o teto em vez do piso. Então, às vezes a gente tem essa dúvida, né? Vou jogar contra um time que tem um piso muito alto. Então, se for piso contra piso, talvez meu time perca. Eu vou ter que apostar um cara que é boom, boom ou burst algumas vezes para ver se esse cara pontua muito para eu poder ganhar desse time. A opinião a impressão que eu tenho do time do Lambs é essa.
tá muito forte de QB, então Patrick Mahomes eu acho que vem de um ano baixo. Isso é uma coisa que o pessoal lá dos Estados Unidos tem falado muito, que a gente está draftando e valorizando os jogadores de Kansas pelo ano passado, e o ano passado foi atípico para esse time, tanto do Andy Reid quanto do Patrick Mahomes. Então, esse time costuma pontuar mais. Alguns jogadores estão sendo desvalorizados porque pontuaram menos que o ano passado, mas se eu não me engano, posso estar errado nessa informação, mas acho que depois da titularidade do Mahomes foi o ano que o ataque fez menos pontos. Então, a gente deve ter uma regressão à média aí, esse time deve pontuar um pouco mais, então esses jogadores, eles devem também, os jogadores de Kansas devem individualmente pontuar mais. Mas é isso, eu acho que é um time muito forte de QB, muito forte. Eu acho que é um time que tem peças muito seguras, mas tem a possibilidade de teto limitada pela idade de alguns e pelo contexto de alguns. Eu acho que tá bem de tight end, etc. Mas eu também acho que tá um pouco alto o ranking. Ele tá um pouco alto, mais alto no ranking do que eu colocaria. Só para lembrar, o Rice tem a suspensão ainda para ser definida. Que vai ter suspensão, isso já foi falar. Então, a minha opinião, assim, é que é um time que parece que é um time frágil. Por que eu falo que é um time frágil? Não porque tem peças que são frágeis, mas é um time que tá. O elo dessas pessoas, o que mantém elas ali é um time que parece que é de vidro. Então, assim, alguma coisa acontecer, você vai. A saúde de várias dessas pessoas aqui são questionáveis, até quando a gente olha aqui quem tá questionável, pup list, assim, é um número considerável. Mas além disso, até quem está saudável, você vai ficar pensando, pô, até que ponto essa pessoa vai render de fato? Até que ponto essa pessoa ainda tem aqui alguma coisa a entregar? Me parece ser tipo quase que é um time que pode ser ou o Santos desse ano aqui, que pegou um refugo de vários caras. Puta, pegou um Juliano do time, pegou o João Schmidt do time, pegou o Gil de um time aqui, e pode ser que dê muita liga. Foi pegando, dá uma liga muito boa. Ou pode ser que não dê, pode ser que seja um Cuiabá, sei lá, pegou um Deivinho, pegou não sei o que, e não deu muito certo, não. Então, assim, é um time que eu acho que é, é, não falo que é um time ruim, não dá pra dizer que é um time ruim, é um time bem montado, mas é um time que eu vejo que é, tem essas fragilidades. Então, quando a gente fala do Aaron Jones, Jacobs e do Nick Chubb, por exemplo, são putas. E agora? O que eles têm desse corpo, desse backfield? O que pode entregar esse backfield? Quando a gente fala de um Davante Adams, quando a gente fala de um Kurt Samuel, o McLaurin também. E aí, o que pode entregar? O que esses caras ainda podem render aqui? Como será que eles vão estar esse ano? Então eu vejo que assim, é um time de, obviamente, de playoffs. Eu acho que é um time que consegue ter ali mesclar ali entre teto e piso, que vai acabar brigando por playoffs de fato, obviamente. Mas eu não consigo cravar esse time como segunda posição também. Eu acho que olhando a estrutura de time, olhando a composição, olhando a saúde, as pessoas que tem aqui, eu vejo que é um time que não colocaria em segunda posição. Mas é um time que tá aqui, robusto, trabalhando. Eu acho que o mais importante nessa liga também, às vezes, não é nem tanto. Vamos falar que é o mais importante, mas é você apostar, você ir para cima. Por muitas vezes você vai fazer algumas apostas que vão dar certo, não vão dar certo, você vai negociar, vai se movimentar, mas é isso, você tem que estar ativo ali na liga. E o Cordeiro, eu acho que é um cara que é extremamente ativo na liga, vai tentar fazer negócios que você vai. O jogador dele vai valer muito, porque ele tem um amor pelo apego pelos jogadores dele ali, mas está sempre tentando se movimentar. Ou através de waivers também. Então é um cara que eu acho que vai se movimentar e vai fazer esse time ficar rodando, como um todo. E posição de QB também aqui, que talvez seja, não reparei, tá? Mas talvez seja o melhor duo que a gente possa ter de QBs aqui na liga, essas dois aqui, que é o Patrick Mahomes e o C.J. Stroud, que eu acho que são absurdos esses dois aqui, tendo esses dois QBs aqui dentro do seu time. Vamos falar então agora do primeiro colocado. Ou, desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, exatamente isso. Eu ia falar, não, eu acho que não é a melhor dupla, porque o primeiro colocado tem uma dupla de QB que é um absurdo. Então vamos lá pro primeiro Josh Allen colocado. e Justin Herbert. Acho que a única dupla melhor do que a do Vini na liga hoje é essa. Will, qual que é a sua opinião sobre esse time? O Vaders parece que faz tudo certinho.
mas aí chega na hora, não dá certo. Eu conheci um time assim, que todo ano ia para os playoffs, mas bateu no playoff, vai de volta. É, Qual time, assim? é Porque o pessoal tá inexplicável. curioso. O pessoal tá É de outra curioso. liga, nem todo mundo conhece. Ah, então tá bom. Mas é uma coisa que realmente é difícil de explicar, porque tem um corpo de wide receivers dos melhores, dos mais jovens, joga desde o começo, desde o primeiro ano, pensando em Dynasty, então um time jovem, barato, de alto calibre, pelo menos das apostas, de como o rookie chega para a NFL, ah, em qual categoria ele chega, se ele chega para ser uma estrela ou não, não dá para saber, porque é uma aposta, né? Um prospecto. Prospecto é a palavra que eu estava tentando lembrar no meio da frase, enquanto eu falava. Então, bons prospectos, principalmente focando em wide receiver, porque sabe que running back roda muito. Não tem talvez seja o ano que tem o melhor corpo de running backs dessa franquia, que sempre foi uma lástima. Já tentei vender running back por wide receiver lá, e eu sempre bato na porta fechada e volto, porque é um time que valoriza o wide receiver muito mais do que o running back. Não tá errado. É uma estratégia, um jeito de gerenciar um Superflex Dynasty, que você quer longo prazo, longevidade, menos risco de lesão. Então, só que dessa vez talvez seja o melhor corpo de running backs que já teve. Vocês já falaram que é uma baita dupla de QBs, que era Josh Allen e Patrick Mahomes nos últimos anos. E mesmo assim, não passa do wild card. Então é algo além da matemática do fantasy. Pô, se você tem a melhor dupla de QB, se você tem os wide receivers e você tenta colocar um tampão ali de running back, o que está faltando? Tem alguma mágica aí. Aí ele vai ter que se explicar, porque você vê, ó, olha o draft de rookie. Fez suas trocas, não quis pegar QB, confiava nos seus QBs e trouxe aí wide receivers e running backs que a gente vai estar falando o ano que vem. Todos eles vão estar melhor colocados do que esse ano, como apostas ou como titulares dos seus times. Então, pro ano que vem, ele vai estar de novo lá em cima. Mas aí, será que vai passar dos playoffs? Será que tem alguma mística aí? Lucas? Eu acho que tá bem explicado. Eu concordo com a análise do Will. É um time que ele é muito bem montado. Mas aí eu acho que não é nenhuma questão mística, não é nenhuma questão de sorte ou azar e etc. Eu acho que é aquilo que eu falei na última análise, é uma questão de segurança, né? Você tem, tirando os dois QBs que são muito seguros e têm tetos altos, pisos altos e estabilidade na posição e etc., você tem bastante peça que tem muita possibilidade de dar errado, né? Você tem o Drake London em Atlanta. Então, apesar de ter o talento, apesar de ser um jogador bom, que vai pontuar, que ele tem os targets, ele corre rotas, ele tá em campo, mas às vezes pode ser um time que vai pontuar 3 pontos numa partida. Isso pode te causar uma derrota. O cara pode receber. Quando você está disputando temporada regular, você pode estar jogando contra um outro recebedor que vai receber 3 bolas, vai fazer 30 jardas e vai fazer um TD. Agora, se você está jogando nos playoffs, você vai jogar contra outro recebedor que vai ter 10 targets, que vai ter 8 recepções. Se você não tiver o TD, o cara vai ter. Então, acho que o que faz diferença, né, nesses casos não é nem sorte, mística, nem nada disso. Eu acho que é você mitigar a possibilidade de erro. Então, hoje o Justin Jefferson e o Jamar Chase são recebedores equivalentes, estão um perto do outro no draft, estão um próximo do outro em rankings. Sim, a diferença é que o Jamar Chase hoje tem um QB de 3 anos. Ele tem o Burrow, que é um QB seguro num time que vai pontuar. Então, assim, você tem um item a menos para dar errado. E eu acho que esse time do Raiders é isso. Ele tem muitos caras que são muito bons, mas aí você tem um James Cook em Buffalo.
que, pô, é um ataque que é muito bom e etc, 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 mas é um cara que tem alguns fumbles, é um time com um QB que pode correr para o TD e não entregar a bola na mão dele. Você tem Rashad White também em Tampa Bay, que veio de uma melhora, mas ainda é uma instabilidade. Então, são caras que eles, ao longo do ano, vão pontuar muito bem, mas vai ter uma semana ou outra que esses caras vão pontuar mal. O que acontece é que, assim, quase que com certeza, nos playoffs, algum dos seus caras que vão pontuar mal vão acabar pontuando mal nesses jogos. E o pontuar mal desses caras é pior do que o pontuar mal de uns caras que estão em times que vão pontuar mais, que vão estar mais na red zone, que tem uma segurança maior e etc, etc. Eu acho que é essa a diferença. Ele tá com jogadores muito bons, ele tá com um time muito bem montado, mas é um time que pode dar errado. Não como os outros, né? Eu acho que é diferente daqueles outros times que a gente falou, que tem que dar tudo certo para o cara ter sucesso. Nesse não, tem que dar alguma coisa errada para o cara ter o fracasso. Então, o sucesso é meio que uma certeza e tem que dar alguma coisa errada para o cara ter o fracasso. Só que nos playoffs, essa possibilidade de fracasso é menor para todo mundo envolvido. E aí, quando você tem jogadores de times instáveis ou com situações instáveis, você acaba correndo mais risco de perder o jogo, porque aí você está jogando contra elite, né? Mas de resto, eu concordo com tudo que o Will falou. Eu, particularmente, eu vejo esse um time. Me parece que esse time foi sendo preparado ao longo do tempo para esse momento. Então, se você olha é um time que é novo, mas não é um time novo de apostas incertas. Cara, é um time novo que tá rendendo, que pontua. É um time que não tem o seu valor só atual nesse momento, mas tem um grande valor enquanto Dynasty aqui mesmo. É um time que é um você fala assim, poxa, se você fizesse um redraft de Dynasty nesse momento aqui, esse poderia ser um gabarito do que se fazer nesse time aqui, do que ter enquanto time, tá? E também aqui no gabarito do que tem enquanto Tech Squad. Eu acho que ele foi muito bem aqui no draft que ele fez dos Hooks. O Lloyd e o Corum são dois RBs que eu acho que um deles pode despontar, pode ir muito bem. Os dois, se despontarem aqui, se forem bem, puta, que muito bom, mas talvez um deles possa ir muito bem. O Brian Thomas e o Conkey também são dois wide receivers que eu acho que tem potencial muito grande de bem. Então, se de quatro aqui, dois forem muito bem, eu acho que já entram nessa lista aqui de jogadores dele com valor de Dynasty que pode ir muito bem aqui. Então, assim, eu sinto que é um time que veio sendo preparado, veio sendo lapidado para esse momento. É um time que é muito bom, é um time que pode pontuar muito bem. E eu acho que o que, assim, se há algo a se falar desse time aqui mesmo foi o ponto que o Lucas falou. Um pilar do time, um cara que é o seu ponto de segurança. Um cara que você fala assim, mano, esse cara com certeza vai me garantir 20, 15 pontos numa rodada aqui que eu vou precisar. É o meu tanque, é a minha defesa. É o cara aqui que é o meu ponto seguro. Sei que o time tá todo modelado ao redor dele aqui. O Jamar Chase, ele tem essa característica, vai ser esse cara aqui enquanto wide receiver. Tendo um Burrow saudável também. Como será que vai vir esse Burrow aqui? Acho que ele deve vir para um ano espetacular. Deve trazer todo o time aqui do Bengals para cima novamente. Então, um cara que eu vejo um potencial muito grande. O Garrett Wilson também foi penalizado ano passado pela ausência de QB e esse ano tende a ter o Aaron Rodgers saudável dentro do time também, então o valor dele aqui também tende a dar essa subida. O Drake London agora tem um QB de verdade também, que é o Kirk Cousins, então também tende a dar uma valorizada. Então são caras que eu vejo que assim, que foram muito penalizados no ano passado por situações que foram acontecendo e esse ano tem um potencial de entrega muito grande. A se pensar se realmente vão oferecer tudo aquilo que eles podem oferecer. Para mim é um time de cartilha, um time de. Acho que até por isso o Fantasy Pro coloca ele tão bem ranqueado. Acho que o GM aqui ele deve ser de uma linha mais estudiosa e menos coração, porque é um time que dá para ver que ele é bem estudado mesmo e pode render muito bem também. Eu acho que essa primeira posição é uma primeira posição válida e é um time não só para agora, mas é um time que vai incomodar daqui para frente e tem peças que podem incomodar no futuro também. Além de picks, também acumula aqui picks altas para o ano que vem. Então é um time que, se esse ano não for bem, se esse ano por um acaso não for bem,
tem peças para o ano que vem começar a ir bem e para fazer um bom draft de novo para ir bem novamente. Então acho que é um time bem estruturado, bem pensado. É um time que é muito bem organizado, inclusive. E essa boa organização, às vezes, pode ser até o ponto do Will na vitória do ano passado. Às vezes, um lapso de loucura é um ponto de insanidade, ele é um all-in que precisa, é um fogo, uma chama para conseguir ganhar essa liga que é extremamente competitiva. Eu acho que se fosse uma liga menos competitiva, a gente seria menos distribuídos os talentos, e aí talvez esse time tivesse uma maior resposta. Mas como acho que é uma liga bem equilibrada, assim como um todo, também talvez falte alguma coisa aqui em algum momento. Mas eu aposto algumas fichas aqui. Eu acho que as odds aqui do Dinastia Bet estão pagando muito pouco para esse time aqui, para ele ir muito longe esse ano. Depois que vocês falaram e trouxeram aí, o Lucas trouxe que o piso de muitos jogadores aí é muito baixo por eles serem jovens, e o Tony falou que talvez falta um pilar para se escorar. Esse pilar, vendo de novo, tá faltando mesclar um pouco. Não é porque é Dynasty que você precisa ter só jovens. O ano passado o Raheem Mostert foi titular no meu time quase o ano todo. Nos playoffs ele estava lá, na frente do Mixon, que é mais cotado, não esse ano, mas o Jahmyr Gibbs machucou, entrou o Raheem Mostert, não saiu mais. Então, a mescla com experiência, com jogadores mais solidificados que tenham, talvez não tenham mais uma explosão de teto que você quer 20 pontos, 30 pontos, mas ele te dá um bom piso para mesclar com essas chances de teto alto, que são esses jovens wide receivers, mas se você tiver aquele running back vai te dar 12, e não vai dar 18, mas são 2 de 12 e mais uma outra certeza ali, aí você constrói uma base de 100 pontos e aí você tem que estourar para 180. Mas se você tentar mirar no 250, esses caras às vezes estão entregando só 95, 110 na soma de todo mundo. Mas é isso aí. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente. Ainda bem que a gente conseguiu achar nessa liga perfis bem diferentes de jogadores para mesclar, né? Para a gente conseguir ter dinâmica. E não tem, eu acho, pelo menos a minha opinião, é que não tem um franco favorito ao título esse ano. Ano passado o Will já veio forte, manteve uma base forte, tinha muita pique no draft, então assim, era um time que já vinha carregando uma base campeã e etc, e etc, etc. Então ele, na minha opinião, entrou na liga como favorito. Quando eu falei lá na frente que para mim no meio do ano já era campeão, de fato era uma opinião pessoal minha, eu falava, eu costumo ver a liga assim, quem é o melhor? Se eu jogar contra o melhor, quantas chances eu tenho de vencer para montar meu time? Eu sempre fiz isso. E ano passado eu olhava para o time do Will e falava zero. Eu não tenho o que eu fazer sem envolver dinheiro e ameaça física para eu poder vencer esse time. Hoje já existe. Hoje eu já vejo que dá para. Eu acho que o top 4 ali meio que vai depender da semana. E eu vejo mais uns 2 ou 3 times que dependendo de casualidades, podem vir e incomodar realmente e eliminar um dos top 3, por exemplo, num wild cards, num divisional rounds e etc., para disputar uma final, entendeu? Então, eu acho que a liga tá bem equilibrada, acho que a gente dá parabéns para todo mundo, tá? A dedicação da galera nos 2 drafts foi muito boa. Então a galera compareceu, um ou outro não pôde, mas a galera compareceu, se aplicou e etc. Então acho que é ótimo se continuar assim. E é isso. Eu só queria fazer um pequeno disclaimer aqui para verificar se para a dinastia o ranking permanece o mesmo. E O primeiro ele muda acho que só pouco. muda o Dallas o Jobson pelo Dallas Mancebos. Eu acho que a única inversão que a gente tem é essa. E o O Moca, o Moca Moca cai para cai mais uma quinto. posição, tá? O Moca fica em quinto e o Volpers vai para quarto. É isso. Manda um e-mail no saque lá, Tommy.
Não, eu concordo. Eu acho que é isso. Se quiser cair mais uma Ah, posição, é um time que tá ali, ó, por olha esse baixo dos cara, radares. Will. Will, olha esse É. cara, bicho. A gente viu, eu vi que ele tá sem nota de DL, de Edge, porque o Micah Parsons tá como linebacker, então realmente o ranking dele dá uma caída porque tá faltando um jogador. Aí Ah, tá. já é um problema da mecânica do Fantasy Pros. Aí você tem uma posição inteira que você tá zerado. É igual tem um outro time que tá sem kicker. Então você também teria que estar todo mundo completo para rever isso, mas assim, Mas eu em acho que o linhas peso também é gerais não muda muito. pequeno, É, o Will, porque, por exemplo, o Zane Vader está sem kicker. é, então. E ele é o primeiro, entendeu? Ou o time dele é muito melhor que o nosso e a gente só tá aqui de otário. Tem essa possibilidade também. A gente não sabe que a gente tá falando groselha faz 2 horas, então é melhor encerrar. Ele vai jogar a liga inteira sem kicker, vai ganhar e vai esfregar na nossa cara, vai sambar na nossa cara. Pode ser também. Ninguém sabe do futuro. Boa. Pessoal, acho que o vídeo tá extremamente longo, 2 horas de vídeo, mas é um vídeo que é um podcast, um vídeo aqui que acho que vai ser tá bem rico em detalhes. A gente conseguiu analisar com profundidade os elencos, a gente conseguiu avaliar o draft, como foi feito, projeções, enfim, acho que tá bem interessante. Se você teve calma, teve paciência, se conseguiu assistir até agora, ou ouvir até agora também, botou pra ir tocando aqui, foi só ouvindo o que foi acontecendo, ou se você passou aqui todos os outros, foi, deixa eu ver o que eles falam do meu time especificamente, e foi passando também. Muito obrigado a você que tá aqui participando. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Will, a participação de vocês. Ajudaram bastante a gente aqui. Da hora. Eu que E é isso agradeço. aí. Ah, dá pra assistir em partes, né? A gente avisa no grupo que ficou longo e o cara vai ouvindo de pouco em pouco. Qualquer coisa, ô Tommy, talvez seja até jogo fazer o Bottom 5 e o Top 5. Faz 2 episódios, corta esse, esse vídeo em dois e faz 2 episódios. Um E, dos, ta- dos, e dos também fudidos e outro dos bons. as pessoas vão poder ver no TikTok os cortes que fizemos aqui, né? Vai ter corte do podcast lá no TikTok. O pessoal embaixo cortando sabão aqui, a gente falando, sabe? Afundando a areia, assim, e a gente falando. Só esperar aqui. Eu acho ótimo. No próximo eu vou arrumar um jeito de botar minha câmera, porque eu prometo pra vocês que eu sou bonito, tá? Pessoal, Vambora. muito obrigado, então. Vamos encerrar por aqui nossa transmissão. É isso e até a próxima. Tchau. Valeu!